A paz do Senhor, irmãos. Nesses próximos vídeos, tentaremos responder algumas questões importantes para o cristão acerca do Velho e Novo Testamento. Como são temas muito complexos, dividiremos em partes. A primeira questão é: por que havia tanta diferença entre a pregação de Jesus e dos religiosos locais? Bem, na época de Jesus haviam dois grandes grupos dominantes, os fariseus e os escribas. Os escribas eram estudiosos e tinham a obrigação de guardar e interpretar a lei. Já os fariseus eram aqueles aplicadores da lei. Com suas posturas, eles mostravam como devia agir o verdadeiro adorador de Deus. Para os fariseus, guardar a tradição dos anciãos era o mesmo que obedecer a Deus. Mas Jesus não pensava assim. Tanto é que quando Jesus usava a palavra Escrituras, estava falando na palavra original de Deus. E quando usava a frase ouviram o que foi dito aos antigos, estava falando da tradição judaica, que são totalmente diferentes. Por exemplo, a tradição dizia que no sábado não se podia caminhar mais que 1 quilômetro, que todos deviam seguir uma série de lavagens cerimoniais e que Deus não gostava que as pessoas se misturassem com os pecadores. Já Jesus curava as pessoas no sábado, andava o quanto podia para pregar e convivia com todos os tipos de pecadores. Então, na visão dos escribas e fariseus, Jesus era um transgressor da lei. E essas pessoas, elas criam nisso sinceramente. Elas acreditavam que as suas interpretações é que definiam como Deus pensava. O problema é que essa crença acabou prejudicando as escrituras, pois faziam alguns acréscimos que, segundo eles, garantiria a plena obediência à palavra de Deus. Vamos dar alguns exemplos. Os religiosos ensinavam que devíamos odiar os nossos inimigos, mas isso era uma interpretação equivocada de Levítico 19:18. A passagem diz simplesmente que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas eles ensinavam que se você deve amar o seu próximo, deve obrigatoriamente odiar o que não são. Outro exemplo. Nas escrituras dizem que você deve honrar pai e mãe, o que significa que deve sustentar os pais caso precisassem. Mas para livrar o povo dessa obrigação, os religiosos ensinaram que bastava dedicar seus bens a Deus, que seria um desrespeito dar dinheiro aos pais, porque seria roubar a Deus. Veja isso em Marcos 7, de 11 a 12. Ou seja, eles desenvolveram uma série de costumes que impunham às pessoas obrigações que Deus não impusera. E foi por isso que Jesus disse em Mateus 23:4: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Ou seja, Jesus deixa claro que as escrituras eram importantes e deviam ser obedecidas até serem cumpridas. E Jesus cumpria as escrituras perfeitamente, mas não tolerava as tradições judaicas, pois deturpavam o ensinamento original de Deus. Tanto é que em Marcos 7, do 7 ao 9, diz o seguinte: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições de homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às tradições. Assim, Jesus buscou mostrar a verdadeira intenção do Velho Testamento. Afinal, vinha cumpri-lo. E a intenção do Velho Testamento era que um dia colocaria a lei no coração das pessoas e perdoaria seus pecados, que era a missão de Jesus. Acontece que isso era um absurdo para esses religiosos, pois não conseguiam extrair amor das Escrituras.